tema do programa de hoje é o trânsito. Estudo do Núcleo de Psicologia do Trânsito da Universidade Federal aqui do Paraná mostrou que quando os motoristas são multados, eles costumam colocar a culpa em fatores externos, como a velocidade máxima da via não é adequada ou a falta de sincronia entre os semáforos. Uma das consequências desse comportamento, claro, é o número de acidentes no trânsito. Segundo o Detran do Paraná, mais de 30 mil pessoas morrem no trânsito todos os anos no país. São mais de 80 pessoas por dia, ou seja, uma a cada 18 minutos. Como melhorar o trânsito? Se você tem alguma sugestão, mande aqui para nós. Dúvidas também para os nossos convidados, mande perguntas pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail do programa com a palavra @rtve.pr.gov.br. Eu recebi aqui o e-mail do Éder Ribeiro, ele até mandou esse e-mail antes do programa começar, a gente falou que ontem no programa que hoje seria o tema, seria trânsito, ele mandou aqui para nós dizendo assim, ó: creio que a raiz do caos do trânsito brasileiro está na falta de uma política de ensino sobre o trânsito nas escolas. Como uma solução a curto prazo, eu recomendaria a maior fiscalização por parte das autoridades responsáveis, bem como uma aplicação das punições, já que o novo Código de Trânsito brasileiro é considerado atual. O que falta é a maior aplicação do mesmo. Educação e punição. É punindo que se educa? De certa forma, sim, mas eu acho que o Celso aqui já falou tudo, né, agora há pouco, com relação à questão da educação, né? Eu acho que é o investimento primordial em torno de tudo que nós estamos conversando aqui realmente é a questão da educação. E com certeza a nível macro, né? Começando desde o ensino básico, do mais básico, tendo uma evolução nessa educação até chegar num nível dessa pessoa estar preparada para entrar numa autoescola e se capacitar para pegar a sua carteira de habilitação. E não simplesmente já irmos direto para esse ensino prático e pegar essa carteira de habilitação. Acho que existe muita coisa antes disso, né? E é lógico, não é uma mudança que nós vamos ter a curto prazo, né? Como ele mesmo disse aí no e-mail, é algo que vai acontecer a longo prazo, mas que nós temos que realmente começar hoje. Porque vai invocar uma mudança cultural, né? O trânsito, como todos já disseram aqui, realmente é algo que envolve a todos, né? Não só aqueles que possuem um veículo ou possuem uma carteira de habilitação e dirigem. Não, envolvem a todos. Todos participam do trânsito, direta ou indiretamente. Agora, tenente, uma punição que mexa mais no bolso, multas mais caras, fazem com que o motorista tome mais precaução, mais cuidado, evite acidências? Sim, na verdade sim. Não é o único fator que... Até não deveria ser, né? O único fator para fazer que exista uma conscientização. Mas vamos dizer assim, na marra provoca uma conscientização no condutor que é notificado. Eu gosto de usar um exemplo. A Maria Helena já me olhou aqui porque ela já me viu falando algumas vezes e no trabalho como consultor que eu exerço no Portal do Trânsito, aliás, recomendo a todos, é uma instituição social que está divulgando essas coisas boas, as boas ideias do trânsito, é portaldotrânsito.com.br, desculpe, mas eu queria pedir licença para falar disso. Lá, muitas vezes, vem questionamentos que nos levam a essa conclusão e esse exemplo que eu bolei para tentar explicar isso. Multa educa ou não? Não tem que pedir desculpa, não, se é para ensinar o motorista. Não, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Imagine a seguinte situação. Você entra num táxi, isso acontece. Eu viajo muito em várias cidades por causa da minha atividade de educador de trânsito. E eu não gosto de alugar carro para dirigir porque aqui em Curitiba eu já me sinto às vezes meio... Então, pego o táxi. No táxi, invariavelmente, acontece o seguinte. Eu sento no banco de trás, não tem cinto de segurança disponível. Está ali, né? Porque está embaixo do banco. Moço, cadê o cinto aqui? Aí atrás não precisa, doutor. Mas por que não precisa? Não, porque aí atrás o guarda não vê. Um monte de gente está rindo aí, eu tenho certeza, porque isso é muito familiar. Como assim aí atrás o guarda não vê? Então o senhor usa o cinto por causa da multa. Para não tomar multa. Quer dizer, veja como nós estamos longe. Externo, não. Então, educa ou não educa? Bom, eu acho bom que ele, pelo menos por causa do medo da multa, ainda que o motivo é errado, que ele use o cinto e se proteja, do que nada.
Mas está errado. É por isso que no banco da frente as pessoas usam cinto e atrás não. Como se a lei da inércia não pusesse em risco corpos em movimento com desaceleração brusca no banco de trás. Meu Deus, tem um cara que morreu porque uma Bíblia que estava lá atrás no porta-malas, numa freada brusca, voou e bateu na nuca do cidadão e matou ele. Objetos soltos dentro do carro podem machucar, podem quebrar, amassar. Imagine uma pessoa. Né? Então, o motivo a punição cria ocasião da educação. É verdade. É impossível se fazer uma melhora na qualidade do trânsito sem as leis e sem a devida aplicação do rigor da lei, porque senão aí sim que a coisa fica complicada. Mas se a única coisa que você tiver disponível é isso, cuidado. Sim. Fenômenos como esse, de só usar o cinto de segurança na frente, vão continuar acontecendo. Assim como fiscalização, né? Quer dizer, quanto de fiscalização nós vamos ter que ter? Né? Daqui a um pouco tem que ter um policial do lado de cada cidadão. Claro que não. Porque a gente vê muita gente colocando, por exemplo, o cinto fiscalização. Bem na hora. Olha, tem policial, coloca o cinto, coloca o cinto. A gente vê Quer dizer, essa pessoa está zero no grau de conhecimento da importância do cinto. O cinto é para proteger a vida da pessoa. Eu vou fazer uma outra analogia que tenho certeza que as pessoas vão entender. Sabe caixinha de ovo? A gente vai no supermercado e compra uma caixinha de ovo. Como é que todos aqueles ovos viajaram, foram acelerados a 100 km por hora, porque da granja até o supermercado viajaram, e eles estão intactos ali? Agora imagine uma outra situação. O fornecedor da caixinha de ovo, que tem aquelas covinhas, que o ovo fica bem justinho, entrou em greve e começaram a condicionar aquela dúzia de ovos numa caixa de sapatos. Como você acha que vai encontrar os ovos na prateleira do supermercado? Todos quebrados. Aquelas covinhas dentro da caixinha de ovo equivale ao cinto de segurança. Porque daí pode acelerar, pode frear e mantém intacto. Porque aquele corpo, o ovo, se mantém acompanhando toda a estrutura que está em movimento. E não fica solto. Faça um teste para ver se, numa freada brusca, o seu filho que está solto no banco de trás, se ele não bate a cabeça. Eu ia aproveitar para essa analogia a falar das crianças, né? Porque o que acontece, esse cuidado que nós temos com um ovo, um alimento... Não temos com os nossos filhos. Não temos com os filhos e os pais estão... Quando eu vejo um pai que está com o filho atrás no banco de trás, solto, e ele está com o cinto de segurança, é notório que o pai não tem a consciência do porquê que ele está usando o cinto de segurança na frente, com medo da fiscalização, mas deixa o bem mais precioso que ele tem solto no banco de trás. Né? A cadeirinha é lei, a cadeirinha, a partir de 2010, a partir de julho, ela será fiscalizada e será, se o pai, por consciência, não está cuidando do seu filho ainda, então haverá uma fiscalização a partir de 2010. Criança até que idade tem que ir na cadeirinha? Até 2 anos? Existem várias fases, né? Então, até 1 ano é o bebê conforto, chamado bebê conforto, a cadeirinha virada para a parte de trás do banco, a frente da cadeirinha virada para trás do banco. Aí a cadeirinha em si, que é de 1 a 3 anos, e a elevação de assento, que é a partir dos 4 anos, né? E até os 10 anos a criança tem a obrigação de ir ao banco de trás usando o cinto de segurança devidamente. Mas um outro fato constante que ocorre, mais ou menos parecido com isso, é o motociclista, que usa o capacete e coloca a criança na garupa, sem nada, sem proteção nenhuma, sem capacete e seja o que Deus quiser. Então, e às vezes no meio, né, de pai e mãe. Ou às vezes no meio. Então é um risco muito grande. Animais de estimação que vão soltos no carro, existe alguma regra, alguma lei para isso? Sim, na verdade o código prevê que esses animais podem ir no interior do veículo, porém no banco de trás. Se ele estiver no banco da frente, ali próximo a um condutor, atrapalhando a condução dele, é previsível a notificação. Porque a gente vê, às vezes, um motorista, o cachorro aqui do lado do motorista, né? Exatamente, e está tirando a atenção dele. Fazer aqui, a Dilce, ela é enfermeira aqui de Curitiba, tem 65 anos, ela diz assim, há mais de 20 anos ando de bicicleta, agora comprei uma mobilete. Gostaria de saber onde eu posso encontrar informações sobre leis para esse tipo de locomoção, de meio de transporte. O Portal do Trânsito é uma fonte. O Portal de Educação Detran também. O Portal do Detran do Paraná. O Detran é Detran pr.gov.br. Então aí ela já acessa o portal, Detran. Né?
Ó, essa daqui tá ganhando de você, hein? Há mais de 20 anos anda de bicicleta, você tá 6, né? Você veio do Maranhão aqui para Curitiba e só aqui que você adaptou a vida aí ao dia a dia da bicicleta? Lá no Maranhão eu não usava a bicicleta como principal meio de transporte, né? Na verdade, apesar de todos os problemas aqui de Curitiba, ela ainda é uma cidade mais amigável para a bicicleta do que outras cidades no Brasil. Isso é uma consequência do planejamento de décadas atrás. Infelizmente, hoje o que a gente está vendo é o contrário. Estavam falando de fiscalização, e eu acho que é um tripé, né? Educação, fiscalização e punição. Mas uma forma de ensinar ou mostrar para as pessoas como se comportar no trânsito, até porque muitas não têm essa formação no CFC ou no Detran, é planejar a cidade para situações mais favoráveis, mais seguras. Então, é como a gente estava falando antes, você tem esses cruzamentos e que privilegiam o transporte motorizado, ou que permitem que se tenha uma velocidade mais alta, que cause os crimes de trânsito. Hoje em dia, ainda não é comum no Brasil, mas a gente já vê em vários países, várias medidas de moderação de tráfego para reduzir a velocidade ou para tornar o motorista mais alerta para o trânsito, para o entorno dele. E até os próprios e os outros usuários também, pedestres, ciclistas, porque a rua, a via, a calçada, enfim, o passeio, todos são planejados pensando nisso, né? O que é esse grupo que você faz parte agora? Então, nós formamos agora há pouco tempo, no final de 2008, o Grupo Transporte Humano. Vou aproveitar para vender o peixe também, né? transportehumano.com.br. A nossa intenção é apoiar, incentivar quem tem interesse em usar o transporte não motorizado. Quem tem realmente interesse de se deslocar de bicicleta, andar mais a pé e como fazer isso com segurança. Porque a gente estava falando de percepção, né, até há pouco tempo. A percepção no trânsito de alguém que já anda de bicicleta há algum tempo é bem diferente de quem está começando agora, sabe? Você tem uma postura diferente, mais segura, você sabe os seus direitos e sabe os seus deveres, então você sabe onde se colocar até para evitar os acidentes, né? E o Grupo Transporte Humano foi criado justamente para incentivar isso e tentar juntar, articular outras pessoas ou estabelecimentos ou instituições que tenham interesse em incentivar a bicicleta. Lá na própria empresa a gente já fez um programa chamado Programa Transporte Livre para incentivar os funcionários, né? E a gente está aberto para outras empresas ou instituições que precisem dessa orientação, fazer um levantamento, um estudo para incentivar também os seus funcionários a usar a bicicleta como meio de transporte. E daí também tem a questão que esbarra da infraestrutura, de ter ciclovias, né, que possam ajudar para facilitar, para dar mais segurança. Nosso tempo chegou ao fim, eu só quero fazer por último aqui o comentário do Guilherme Pereira. Ele diz: dirijo automóveis e motocicletas desde 76, quando fui habilitado. Morei no exterior por 8 anos. Em mais de 30 anos tive menos de 10 infrações, multas, e nos últimos 15 anos somente 2 de baixa gravidade. Há 3 anos ando de motocicleta numa média de 60 quilômetros por dia. Minha opinião é de que os motoristas, em geral, além de mal educados, são irresponsáveis, não cumprem as leis de trânsito porque não são punidos por isso, ao contrário de outros países. Fica aí o recado. O nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada a você aí de casa pela companhia. Nós ficamos por aqui. No programa de amanhã vamos falar sobre o mercado de trabalho em tempos de crise e dar dicas de como enfrentar esses tempos difíceis. Eu espero você às 7 da noite. Até lá. Tchau.